Watson. E essa é a classe de Filosofia 150, Introdução ao Pensamento Filosófico. Se algum desses fatos forem novos para vocês, agora é a chance de sair. Eu compreendo que alguns estão aqui para cumprir as matérias eletivas do curso de Artes Liberais. Se procura uma nota fácil sem muito esforço, então é a sua vez de sair. Agora estão numa universidade. Espera-se que produzam trabalhos de nível universitário. Tchau. Sempre tem um. Michel Foucault, Bertrand Russell, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, George Santayana, Demócrito, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. A lista continua. Filósofos, poetas, cientistas, escritores, todos com intelectos gigantes. Mas o que todos eles têm em comum? Sim? Todos mortos. Bom, isso está incorreto. O Sr. Dawkins e o Sr. Chomsky ainda estão bem vivos e lúcidos, Sr. G-Dog Gerard Trigger. G-Dog. Alguém mais? Ninguém? Bom, eles são, ou eram, ateus. Com base no francês do século XVI, ateísme. Do grego, theos, quer dizer Deus, e do prefixo a, que quer dizer, como sempre em grego, ausência. Em resumo, todos os pensadores que citei assumiram a forte opinião de que não existe nenhum Deus, ao contrário da opinião fraca do agnosticismo gnóstico, do grego gnosos, que significa saber, e outra vez com o prefixo a, que é não saber, ou mais precisamente, duvidar da existência de um ser que é supremo. Neste semestre, eu proponho nos recusarmos a passar nosso tempo limitado juntos, debatendo a existência do grande homem no céu, o mito do ser benevolente, todo-poderoso e sobrenatural. É claro que isto é uma metáfora, mas é ilustrativa. Bom, quer dizer, não que Deus tenha morrido, mas pelo contrário, ele nunca existiu para começar. Exceto no fundo da imaginação dos nossos antepassados, ele foi um conto de fadas útil em eras passadas, quando sua fúria bruta era usada para explicitar pragas e colheitas mal-sucedidas, doenças e desastres que agora atribuímos a bactérias e vírus, falhas cromossômicas e placas tectônicas. Em suma, ciência e razão suplantaram a superstição. E estamos todos melhores por isso. E com sua permissão, eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que todos os segundanistas já conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto, junto com sua assinatura. Quanto antes chegarmos a um consenso unânime, eu espero que me poupem do tedioso dever de percorrer discussões velhas e áridas. E vocês vão omitir a parte do curso em que os alunos vêm tradicionalmente tirando as notas mais baixas de todo o semestre. E quando terminarem, por favor, passem os papéis pela direita. Deus está morto. Obrigado. Obrigado. Olha, um D minúsculo. Este aqui vai ganhar um crédito extra. Obrigado. Com licença, senhor. Wheaton. Josh Wheaton. Senhor Wheaton, algum problema? Eu não posso.
Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão. Ah, não se preocupe. Você ainda pode voltar para o dormitório e ficar de joelhos e orar ao lado da cama se quiser. O que faz na sua vida é só da sua conta, mas o que faz nesta aula é da minha. É que eu não posso. Muito bem, Sr. Whittam. Permita-me explicar a alternativa. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese que Deus não morreu. E tem que fazê-lo diante da classe, em cima do pódio. Se fracassar, e você vai, perderá esta unidade e também 30% da nota final de imediato. Está disposto a aceitar isso? Mas quem decide se venci ou perdi a discussão? Ora, Sr. Whittam, eu mesmo vou decidir. A matéria é minha, minhas regras, a nota é prerrogativa minha. Olha, sem ofensas, mas não sei se o senhor seria objetivo. Bom, e o que o senhor propõe? Bom, o que acha deles? Bom, isso seria interessante, mas por que eu daria poder a eles? Bom, o senhor já os convenceu. Eu teria que reconvencê-los. Fazê-los admitir que erraram. Muito bem. Sr. Whittam, terá 3 sessões que vão durar 20 minutos cada uma, das próximas 3 aulas para defender sua tese. Prometo manter minhas interrupções ao mínimo. Pode aceitar quantas perguntas quiser dos alunos, mas não vou aumentar o tempo concedido. É claro que será responsável por todos os outros trabalhos dessa matéria. Mas o senhor pode mudar de ideia e trazer a declaração que eu pedi para a próxima aula e vamos em frente com as nossas aulas. O resto de nós, dispensando as superstições primitivas, voltaremos a atenção para a questão de estar na realidade. Para a próxima aula, quero que leiam David Hume, O Problema da Indução, e René Descartes, O Discurso do Método. Também podem ler Bertrand Russell, Por que Não Sou Cristão, em preparação para a palestra do Sr. Whittam. Fala sério. Também em agradecimento ao seu fracasso em nos ajudar a alcançar um consenso unânime. Brincadeira, viu? Posso te ajudar? Você está esperando alguém? Vamos dizer que sim. Mas parece que ele não está em casa. Talvez seja por isso que ele me enviou. Fingir que isso nunca aconteceu, que é o que minha namorada quer. Podia assinar o papel endossando uma coisa na qual eu não acredito. Ou eu posso cometer suicídio acadêmico diante de uma plateia, tentando provar que Deus existe. Quantas pessoas tem nessa turma? Talvez umas 80. E quantas dessas pessoas você acha que poriam o pé aqui ou em qualquer outra igreja? Provavelmente nenhum. Então, sua aceitação desse desafio, se você resolver aceitar, pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. Acho que sim. Leia Mateus 10, 32 e 33. Só isso? Isso é tudo? Só uma citação das Escrituras? Se ainda estiver indeciso depois, leia Lucas 12, 48. Não pode ser tão simples. Claro que pode. Você veio porque essa voz ainda pequena aí dentro não está feliz com as escolhas que os outros querem que você faça. Eu acho que é o Espírito Santo falando com você. É assim que ele interage conosco se deixarmos. Tudo o que tem que fazer é decidir se está ou não disposto a ouvir. Não é fácil, mas é bem simples.
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Essas quadradas por aí que ainda consideram que a existência de uma divindade suprema é necessária ou evidente ou ambas. E com isso, como havia anunciado antes, vou entregar a palavra ao Sr. Wheaton, que apresentará a defesa de um ditador supremo celestial, que também é conhecido como Deus. Sr. Wheaton, está pronto? O pódio é todo seu. Os ateus dizem que ninguém pode provar a existência de Deus, e estão certos. Mas digo que ninguém pode provar que Deus não existe. Mas o único modo de debater esse assunto é olhar os indícios disponíveis, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pôr Deus em julgamento. Com o professor Redson como promotor, eu como advogado de defesa e vocês como júri. A maioria dos cosmólogos hoje concordam que o universo começou há uns 13,7 bilhões de anos num evento conhecido como Big Bang. Então vamos ver como o físico e ganhador do prêmio Nobel, Steven Weinberg, descreveu como seria o Big Bang. E para nossa sorte, já que ele é ateu, temos certeza de que não há nenhum viés de crente nessa descrição. No início houve uma explosão, e em 3 minutos foram produzidos 98% da matéria que existe ou viria a existir. Tínhamos um universo. Por 2.500 anos, os cientistas concordaram com a ideia de Aristóteles de um universo imóvel. Que o universo sempre existiu, sem princípio e nem fim. Mas a Bíblia discordava. Na década de 1920, o astrônomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de fato também era... O que é teísta? Teísta é alguém que acredita na existência de Deus. Ele disse que o universo inteiro salta na existência em 1/trilionésimo de um segundo. Saindo do nada, num inimaginável e intenso flash de luz. É como ele esperaria que o universo reagisse se Deus fosse realmente emitir a ordem de Gênesis 1:3. E que se faça a luz. Em outras palavras, a origem do universo aconteceu exatamente como se esperaria depois de ler o Gênesis, e por 2.500 anos, a Bíblia esteve certa e a ciência esteve errada. Então, mais cedo que... Isso indica um Deus que o criou, sabe? No mundo real, nunca vemos nada saltar para a existência partindo do nada. Mas os ateus querem fazer uma pequena exceção a essa regra. Tipo o universo e tudo que ele contém. Mas no livro Deus, um Delírio, Richard Dawkins diz que se me disser que Deus criou o universo, então eu tenho o direito de perguntar quem criou Deus. A pergunta de Dawkins só tem sentido em termos de um Deus que tenha sido criado. E não tem sentido em termos de um Deus que não foi criado, que é o tipo de Deus que os cristãos acreditam. E deixando Deus fora da equação, tem o direito de virar a pergunta do Sr. Dawkins contra ele e indagar. Se o universo criou você, então quem criou o universo? Entende? Tanto o teísta quanto o ateísta carregam o fardo de responder a mesma pergunta de como tudo começou. O que eu espero que vocês entendam em tudo isso é que não precisam cometer suicídio intelectual para crer num criador por trás da criação. E na medida em que você acredita em Deus, seria bastante pressionado a achar uma incrível explicação alternativa sobre como as coisas surgiram.
Imagino que esteja bem contente consigo mesmo. Vejo que evitou o fato de Stephen Hawking, o mais famoso cientista do mundo, e que não é teísta, recentemente ficou a favor de um universo autocriado. Eu não evitei, é que eu só não... Você só não sabia disso. Muito bem. Então vamos ver o que o professor Hawking, professor lucasiano de física em Cambridge, que ocupa a cátedra que pertenceu a Sir Isaac Newton, tem a dizer sobre a origem do universo. Abre aspas. E como a lei da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. Geração espontânea é a razão de existir algo em vez de nada. É o porquê do universo existir, o porquê de nós existirmos. Não é necessário invocar Deus para pôr o universo em marcha. Fecha aspas. E você pode nunca ter encontrado esse comentário, mas seu ponto de vista permanece. Como responde a isso? Eu não sei. Você não sabe. Eu praticamente estouro o balão de seu argumento inteiro com um alfinete. E você não sabe. Eu gostaria de dizer que tem a resposta perfeita, mas isso aí não abala minha fé. Tá bom, então a maior mente científica de toda a história diz que Deus não é necessário, mas um calouro do primeiro semestre diz, ele é sim. Nossa, sabe, isso vai ser uma escolha bem difícil. Estou ansioso pela palestra da semana que vem. Classe dispensada. Se acha mais esperto que eu, Ethan? Acredita que existe algum argumento que eu não saberei responder? Eu nunca disse que era mais esperto. É a primeira coisa inteligente que você diz. Eu quero deixar isso bem claro. Na sala de aula, existe um Deus e eu sou ele. Também sou ciumento, então não tenta me humilhar diante dos meus alunos. Sabia que eu investiguei o seu curso declarado pré-direito? O que é exatamente pré-direito? Não concedemos diploma disso, não tem que responder. Mas saiba que, se você tem mesmo necessidade de continuar a charada, eu vou tornar missão pessoal destruir qualquer esperança de um diploma no futuro. Tenha um bom dia. Pergunta que eu não soube responder. Como o professor Redson assinalou, Stephen Hawking é ateu e escreveu um livro chamado O Grande Projeto, em que diz o seguinte: por existir a lei da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. E, para ser franco, eu não sabia como refutar isso. Porque, afinal, Hawking é claramente um gênio. Mas, professor John Lennox, que leciona matemática e filosofia, já demonstrou que não há um e nem dois, mas 3 erros de lógica contidos nesse enunciado simples. E tudo isso se resume em raciocínio circular. Hawking basicamente diz que o universo existe porque o universo precisa existir. E porque o universo precisa existir, ele, portanto, criou a si mesmo. É assim. Se eu digo a vocês que posso provar que presunto é a melhor comida do mundo, a melhor que já existiu, porque em toda a história não existiu comida com sabor melhor, vocês iam me olhar esquisito e dizer que eu não sei de nada. E vocês estão certos. O que eu fiz foi reafirmar a minha ideia original. Mas quando Hawking afirma que o universo criou a si mesmo porque precisava criar a si mesmo, e oferece isso como explicação de como e por que ele foi criado, não reconhecemos que ele está fazendo a mesma coisa. Mas está. Levando Lennox a aprofundar o comentário, besteira permanece besteira, mesmo quando falada por cientistas famosos. Muito embora o público em geral presuma que sejam enunciados da ciência. Esse é o cúmulo da arrogância. Está dizendo que você, um calouro, afirma que Stephen Hawking errou. Não. Eu estou dizendo é que John Lennox, professor de matemática e filosofia, acha que o raciocínio do professor Hawking é errôneo e eu concordo com essa lógica. Mas se não admite
discordar das ideias de Hawking, então sugiro que vá para a página 5 do seu livro, onde ele insiste que a filosofia está morta. E se tem tanta certeza da infalibilidade do professor Hawking e a filosofia estiver mesmo morta, então, bom, não há necessidade dessa aula. Senhoras e senhores do júri, nos últimos 150 anos, os darwinistas vêm dizendo que Deus é desnecessário para explicar a existência humana e que a evolução substitui Deus. Mas a evolução só nos diz o que acontece depois que se tem vida. Então, de onde vem essa coisa que está viva? Bom, Darwin nunca resolveu isso. Presumia que talvez um raio caiu num lago estagnado cheio do tipo certo de substâncias e bingo! Uma coisa viva. Mas, não é tão simples assim. Vejam, Darwin afirmava que o ancestral de todas as coisas vinha daquele único organismo simples que se reproduziu e foi lentamente se modificando com o tempo até se tornar as formas de vida complexas que vemos hoje. E é por isso que, depois de contemplar a sua própria teoria, Darwin formou sua famosa declaração: Natura non facit saltum, que significa a natureza não dá saltos. Como o notável autor Lee Strobel indicou, se pudermos ilustrar todos os 3,8 bilhões de anos em que os cientistas dizem existir vida, num dia de 24 horas e no espaço de uns 90 segundos, a maioria dos principais grupos de animais surgiu de repente nas formas que tem atualmente. Não devagar e constantemente, como Darwin previu, mas em termos evolucionários quase instantaneamente. Então, a natureza não dá salto se torna, a natureza dá um salto gigante. Então, como os teístas explicam essa explosão súbita de novas informações biológicas? Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres que povoam as águas de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1:20. Em outras palavras, houve a criação porque Deus disse que devia haver. E até mesmo que parece aos nossos olhos ser um processo cego e também não guiado, pode ser mesmo divinamente controlado do início ao fim. Mentiras, mentiras e mais mentiras. É fácil rejeitar o que não entendemos ou que não queremos entender. É aí que está a ideia padrão do proselitista. Se ao menos você abrisse as escrituras e lesse, aí você entenderia. Assim fala o jovem calouro. Pois vós sois sábio convosco, todo saber morrerá. Jó 12, versículo 2. O que mais Jó nos diz? O homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação, foge como a sombra e não permanece, e assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja céus. Bom, pelo menos você acertou essa parte. O que houve com você? Quando aos 12 anos, um menino vê a mãe morrer de câncer, é natural pedir a Deus pela vida dela. E ele promete qualquer coisa ao seu fictício avô que está no céu, inclusive amá-lo e adorá-lo para sempre, se ele ao menos a poupar. Às vezes, a resposta é não. Me diga isso no dia em que perder alguém que ama. Ela morreu crendo numa mentira. Morreu acreditando que alguém lá em cima a amava, mesmo enquanto a estrangulava até morrer. Um Deus que permite isso não merece nenhuma crença. E é por isso, Sr. Wheaton, que vai descobrir que os ateus mais empenhados já foram cristãos. Mas nós tiramos toda essa venda, nós vemos o mundo como ele é de fato. Shakespeare tinha razão. A vida é de fato uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de furor que não significa nada.
Eu cometi um erro com você. Deixá-lo falar diante da minha classe e vomitar sua panfletagem. Mas hoje, vamos alterar as coisas. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé. E é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta: se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta, no fundo, é notavelmente simples: livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com seu livre arbítrio intacto. Em outras palavras, a intenção de Deus em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que conveniente. Um dia, eu vou me livrar de todo o mal do mundo, mas até lá vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tenha uma boa vida. Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não? O professor Redson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua ementa diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais, que uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem um Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta ou nosso debate, o que decidirmos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Crer ou não crer. Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham a frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é a inimiga da razão. Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar você. Mas quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu? Ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio.
Como pode odiar alguém que não existe? Não provou nada. Talvez não. Eles vão escolher. Deus está morto? Deus não está morto. 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 Deus Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus está morto. Querido filho, palavras não podem expressar o amor que eu sinto por você, nem a tristeza do meu coração, sabendo que jamais poderei vê-lo crescer e realizar o plano de Deus para sua vida. Parte meu coração a ideia de deixar você. Eu sei que Deus está no controle e que os caminhos dele são mais altos que os nossos e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Viva uma vida plena e permaneça na alegria do Senhor. Você estará sempre no meu coração. Eu te amo, mamãe. Oi, é a Mina. No momento não estou, mas deixe seu recado. Oi, Mina, aqui é o Jeffrey. Olha, me liga, tá bom? Show da banda cristã The New Boys no Hastings Center. Pronto, maravilha. Uma ambulância! Chame uma ambulância! Chama a polícia, não se mexe. Quem conhece ele? As costelas estão fraturadas. Os pulmões estão se enchendo de sangue. Ele não tem muito tempo. Você acha? Acho. Não se mexe. Eu não posso morrer. Eu não estou pronto. Você conhece Jesus? Eu sou ateu. Creio que a misericórdia divina me trouxe até aqui. Eu estou morrendo.
pode chamar de misericórdia. O carro podia tê-lo matado na hora. E deve desejar que ele tivesse mesmo feito isso. Mas eu estou aqui para dizer que é uma dádiva. Porque o Deus em quem você não acredita lhe deu mais uma chance. Uma chance de mudar a sua resposta final. Eu não quero morrer. Eu estou com tanto medo. Se lhe serve de consolo, Jesus também sentiu tanto medo que suou sangue. Ele perguntou ao Pai se podia afastá-lo disso e a resposta foi não. Ele diz muitos nãos. Ele nos dá as respostas que pediríamos se soubéssemos o que ele sabe. Pois como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos. Mais altos dos que os vossos caminhos e os meus pensamentos. Mais altos dos que os vossos, disse o Senhor. Exatamente. A questão é... Me escute. Está disposto a pôr a sua fé em Jesus Cristo e a aceitar esta chance? Sim, estou. Deus está disposto a perdoar os seus pecados. Todos eles. Se aceitar o filho dele e convidá-lo para a sua vida. É só isso que tem que fazer. É só aceitar o filho dele. Aceitar o amor dele. E receberá o perdão agora. Você o aceita como seu Senhor e Salvador? Sim, eu aceito como o meu Salvador. Que bom. Em breve irá saber mais sobre Deus do que eu sei. Ou qualquer outra pessoa aqui. Está tudo bem. Está tudo bem.